Nanda, me ouve? Olá! Tô te ouvindo, Paiva. Você tá me ouvindo? Estou ouvindo em alto e bom som. Que bom! Estamos de volta, meu amigo, para retomar a nossa live. Hoje vai, né? É isso aí, hoje vai. Estou em outro local aqui, enfim, a internet aqui está instável, estou com um sinal bom, então eu creio que hoje vai, hoje vai. Que bom, a nossa turma tá chegando aí. Gente, enquanto vocês estão chegando, deixa eu passar uma orientação para vocês aqui, que eu passei para o Paiva agora no privado, pouco antes da gente entrar. Essa semana, eu não sei por que razão, o Instagram voltou a diminuir o meu alcance. Eles são mestres em fazer isso. Você está testando seus filtros aí, né, Paiva? Eu fiz isso Estou antes da testando gente os entrar. filtros, estou fazendo palhaçadinhas aqui enquanto você dá as explicações aí. Então, de vez em quando, Paiva, o Instagram me pega assim com algum conteúdo, né? Que eles acham que não é legal. Aí, ó, a Sim. nossa amiga falando, tomara que as feministas não derrubem. Pois é. E aí eu não sei por que razão eles diminuíram meu alcance aí essa semana em mais de 80% a menos do que estava nos últimos dias. É tenso, né? E aí, por conta disso, a gente vai fazer alguns combinados aqui durante a live, evitar o uso de algumas palavras que o Instagram possa entender que seja violação às regras, né? Bababá. Então, fiquem atentos aí, porque a gente pode usar algum código e se você não estiver atento, você pode não entender do que vamos estar falando, tá bom? Paiva, gente, quem estava com a gente aqui semana passada, levanta a mão. Na semana passada, a nossa live teve que ser interrompida, infelizmente, porque a nossa conexão não colaborou. Alguém disse aí que provavelmente uma feminista era provedora da internet do Paiva, porque estava derrubando ele toda hora, né? Mas hoje estamos de volta para a gente dar continuidade à nossa pauta. E eu achei até bom, Paiva, porque ao longo dessa semana aí, com o caso Johnny Depp na boca de todo mundo, esse assunto está mais em alta do que nunca, né? Todo mundo tem falado da violência doméstica contra os homens, tem sido muito falada a questão das falsas denúncias. Essa semana eu vi um vídeo, eu não sei se você viu, do Ricardo Ventura, do Não Minta Pra Mim. Conhece o Ricardo? E aí eu até postei no feed, um vídeo dele onde ele falava que hoje no Brasil cerca de 70% a 80% das denúncias feitas por mulheres sobre violência, né, são denúncias falsas. E mesmo assim a justiça não faz nada, né? Segura essa pauta aí e se apresenta de novo para o povo que está aqui hoje, não estava semana passada. Faz um resumão aí, por que você entrou nessa de falar sobre a violência doméstica contra os homens, e aí depois a gente segue. Perfeito, Nanda. Então já quero agradecer aqui o convite para o bate-papo. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Paiva, sou natural da cidade de São Paulo, hoje resido na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Sonho de todo paulistano é morar perto da praia. Eu realizei esse sonho, vim morar aqui na ilha de Florianópolis, Santa Catarina, a ilha de Santa Catarina, Florianópolis. Sou pai de duas meninas lindíssimas, nome da mais velha Yasmin e a minha mais pequena, que já não é mais tão pequena, a Rafaela. E elas, para ser bem sincero, foram os motivos da minha entrada nessa briga, nessa luta. Porque eu me tornei, juntamente com elas, vítima de alienação parental, né? Enfim, após desavenças com a genitora, eu nem chamo de mãe mais, porque trava na garganta quando você vai falar sobre uma mulher que comete tamanha atrocidade contra o pai das próprias filhas e também contra as próprias filhas, por mais que na cabeça adoecida dela esteja fazendo o melhor, no fundo, ela sabe que é errado você afastar criança do próprio pai, ainda mais um pai como eu, que sempre fui presente,
assim, ó, nunca, Nanda, assim, eu tenho uma tranquilidade tremenda para falar isso, porque, inclusive, no processo, ela já comentou isso, eu nunca ergui um dedo para as minhas filhas, nunca fiz mal a elas algum, sempre pelo contrário. O pai presente, protetor, aquele pai raiz, sabe? Assim, que, enfim, duas meninas que eu defendia com a minha vida, defendo, na verdade, né? Com a minha vida, e por vingança, enfim, acabou, já estou há 3 anos já afastado delas, não estou vendo mais elas crescerem, é uma angústia terrível. E eu fui vítima de falsa denúncia, porque ela simplesmente chegou na delegacia da mulher e disse que estava se sentindo ameaçada. Não explicou por quê, né? Não contou alguma historinha da carochinha, ele brigou, ele me ameaçou. Não, não teve nada, porque não teve nada. Mas o delegado achou por bem, né, dar a medida de afastamento, me afastar 1 ano das minhas filhas. Então, isso por si só já acaba entrando na cabeça das crianças como uma culpa. A criança pensa assim, ó, se o delegado, se o juiz deu, é porque meu pai realmente, de fato, é um problema. A criança não tem capacidade de entender essa questão do judiciário, né, essa questão de violência, enfim, na cabeça dela, ela tem um pai que é uma ameaça. Então ela internaliza aquilo e ela começa a ter medo. Então, enfim, eu estou brigando a justiça há 3 anos e eu quero salientar aqui que a justiça é podre. Porque eu estou há 3 anos, eu não tive uma audiência sequer com o juiz. Ele não se dignou a me ouvir. Antes era desculpa de que estávamos em Covid, agora não tem desculpa, simplesmente nem responde a minha advogada. Ah, está em análise. A minha advogada cobra semanalmente, eu cobro ela e ela cobra ele semanalmente, mas nada. É assim, é um descaso, olha, não funciona o judiciário no nosso país. E só o fato da sua ex-mulher ter dito que se sentia ameaçada, eles não perguntaram que ameaça, eles não investigaram, só a palavra dela foi o suficiente para eles te afastarem da sua filha já por 3 anos, né? A gente tem aqui o Pablo comentando que está assistindo de Goiânia, que gosta do nosso trabalho. Obrigada, Pablo. O Marcelo, eu até fixei o comentário dele, ele colocou que está sofrendo uma denúncia falsa. Espero que a live de hoje possa, de alguma forma, te ajudar, Marcelo. O Fernandes comentou, minha ex também fez a mesma coisa comigo, tentando tirar a minha filha. Eu sou pai e mãe dela há 5 anos, cuidando sozinho. Depois que a gente fez o anúncio da nossa live, Paiva, na semana passada, eu tenho recebido diversas mensagens no direct de pessoas relatando estarem vivendo, de homens vivendo violência, né, falsa acusação, de mães preocupadas com seus filhos, que foram afastadas dos seus filhos. E aí me chama a atenção, porque eu vejo no seu caso, e vi na fala do Ricardo Ventura, quando ele disse que mais de 70% das acusações são falsas, ele dizendo que a motivação da maior parte dessas mulheres é vingança. Seja porque o relacionamento acabou, porque foram deixadas, porque algo não foi do jeito que elas queriam, porque não receberam o dinheiro que esperavam. Mas a maioria delas, por vingança, escolhe ferrar com a vida do homem, né? Paiva, além da alienação... Não, só para te passar aqui, na verdade eu não posso entrar em detalhes, tá? Mas eu quero informar para vocês aqui em primeira mão, inclusive em primeira mão, que o Ricardo Ventura assistiu a minha entrevista com o ex-marido da Maria da Penha, que nós vamos entrar mais adiante com relação a esse caso da Maria da Penha. E eu recebi uma mensagem dele, então existe a possibilidade dele vir a analisar, tá, a minha entrevista com o ex da Maria da Penha. Então ele está fazendo um levantamento. Sensacional. Então, é incrível, porque assim, ó, eu estou certo, eu estou tranquilo com relação à inocência dele. Por isso que eu dou tranquilamente a minha cara a tapa. Muitas pessoas falam assim, ó, toma cuidado. Não. Sabe quando você olha no olho da pessoa assim? Você olha no olho da pessoa, no fundo do olho da pessoa, e você sente a verdade. E, da mesma forma, em várias pessoas, você olha no fundo do olho da pessoa, você vê a mentira, você vê a escuridão dentro da pessoa. E essa impressão de escuridão eu vejo quando eu olho no olho da dona Maria da Penha. E no olho dele eu vejo a inocência assim, ó, e eu tenho certeza, e eu estou tranquilo assim, porque as pessoas falam assim, vai que o Ricardo Ventura faz uma análise ruim para você. Olha, eu estou tranquilo porque eu sei que ele é uma pessoa honesta, tá? E eu sei também da inocência do Marco Antônio Heredia Viveiros, enfim, por isso que eu estou aqui. Eu iniciei o trabalho na internet, no YouTube,
contra as falsas denúncias. Quando eu li também o livro dele, vi que ele também já havia sido vítima de falsa denúncia numa lei tão importante quanto a nossa, eu percebi que era importante trazer à tona, e eu sempre digo e repito, uma lei que é fundada com base em uma fraude, em uma mentira, ela não pode ser boa para a sociedade. Exatamente. Tudo que é constituído na base da mentira é podre. Então, todos os homens, assim como eu, estamos sofrendo hoje isso, porque a lei já foi fundada de maneira injusta e irregular. Então, eu estou nessa luta, eu trouxe, né, isso à tona porque você comentou do Ricardo, mas mais adiante a gente vai conversar mais sobre isso também. A gente vai falar sobre isso e deixar claro aqui que quando a gente fala, e vamos falar mais à frente na live sobre a Maria da Penha, sobre essa lei, a gente não está aqui levantando falso testemunho contra ninguém. Nós estamos apenas levantando o benefício da dúvida. Porque quando uma mulher fala, o outro lado precisa ser ouvido. A Lei Maria da Penha foi a primeira grande lei em defesa da mulher, né? E ninguém quis saber o que o outro lado tinha a dizer, né? Aconteceu também recentemente com a Lei Mari Ferrer, uma lei de um caso diferente do caso Maria da Penha, onde o outro foi silenciado e ninguém procurou em momento algum ouvir o que ele tinha a dizer. No caso Mari Ferrer, um caso que foi noticiado, né, nacionalmente, a inocência do André Aranha foi comprovada pela justiça. E ainda assim, o nosso governo sancionou uma lei com o nome de uma mulher que mentiu na justiça, que denunciou falsamente. Isso, para mim, é estarrecedor e não pode mais continuar acontecendo, né? É sério demais. Paiva, nessa sua luta aí, você começou por causa da alienação parental que você sofreu, mas eu tenho certeza que você tem recebido vários outros relatos e acompanhado inúmeros outros casos. Quais são os casos de violência mais comum que as mulheres têm praticado contra os homens? Inclusive, só pontuando antes, você falou do caso Mari Ferrer, eu chamo ela de Maria da Penha 2.0, porque é outra que, com a base na mentira, está construindo uma lei que é injusta, que é podre, enfim. O caso dela nem vale muito a pena entrar, porque eu tenho nojo dessa mulher. Inclusive, aqui da minha cidade, Florianópolis, aconteceu aqui o caso, enfim. Mas você me pergunta sobre, após eu ter entrado nessa briga, né, a pergunta foi qual é o pior caso, é isso? Não entendi. Quais os tipos mais comuns que você tem encontrado de violência sofrida pelos homens por parte das mulheres? Perfeito. E aproveitando para falar também que depois que comecei a falar disso, eu percebi que várias pessoas também criaram coragem de falar sobre o problema. Eles estavam calados, estavam silenciados, sentindo-se sozinhos. Vários dizem para mim, pai, eu achava que era só comigo. Mas não, aí começou a pipocar. Vários casos e vários casos. Eu percebo, inclusive, como você comentou ali no caso do Ricardo Ventura falando, as falsas denúncias são por vingança, em geral, após um divórcio. O que eu percebo a mulher não está sabendo lidar com a separação, apesar de que o feminismo vende o divórcio como um grande ganho, né, para as mulheres, foi uma vitória para as mulheres. Olha, nós temos aqui uma vitória. É o quê? É o fracasso do casamento. Olha que legal. Olha a grande vitória que o feminismo vende para as mulheres. E aí essas mulheres não estão sabendo lidar com esse fracasso no casamento. Muitas vezes, ao perceberem que o homem já está seguindo a vida, já está se relacionando com uma outra mulher, essa mulher parte para as artimanhas para prejudicar esse homem. E, como no meu caso aconteceu, usando os filhos, em alguns casos usando os bens do homem, acabando com a dignidade dele na sociedade, na comunidade onde ele vive. É terrível, assim, é mentira, sabendo que existe uma permissão social e ela tem uma lei ainda que diz o seguinte, olha, não vai ter uma punição por você dizer a mentira. Esses dias, inclusive, teve um caso, inclusive eu estive com ele presencialmente em São Paulo, um dos primeiros vídeos que eu comentei no meu canal do YouTube, aliás, para quem não me segue, já segue lá, canal Alexandre Paiva, é tão bizarro, porque é o seguinte, a justiça detectou que a mulher estava cometendo alienação parental, a mulher botou ele na cadeia com falsa denúncia, e aí ele foi para cima com tudo, com advogados, enfim.
Aí o juiz chegou na conclusão de que ela era sim culpada de falsa denúncia, mas que ela não poderia ser punida porque essa punição iria causar medo nas outras mulheres para que elas não mais denunciassem. Ou seja, disse para o cara o seguinte, olha, você não vai ter justiça, porque se eu te der a justiça que você merece, outras mulheres vão ficar com medo, supostamente vão ficar com medo de denunciar. Olha que absurdo. Essas mulheres têm que ter medo mesmo, se a denúncia for falsa. Mas não. Os juízes dizem, olha, pode mentir que não vai dar nada para você. Então ela percebe que o judiciário está a favor dela e é uma velha história. O ser humano ele reage a incentivos. Se você tem um incentivo a cometer crimes, você vai cometer aqueles crimes. Ao mesmo tempo, se você tiver incentivos para que você ande na linha, você vai ter incentivos, vai ter desejo de andar na linha. Mas se a pessoa percebe que não tem uma punição, que ela pode cometer o crime, que depois ela chora, porque uma das artimanhas da mulher é chegar na frente do juiz e começar a chorar. Chora, 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 faz um drama, e aí todo mundo se comove com o draminha da mulher. Ó, tadinha, tá vendo? Ela estava com um problema psicológico, releva isso. E aí a gente tem um sistema carcerário. Os advogados da ex-mulher do Johnny Depp usaram, não sei se os advogados dele ou os advogados dela, né, mas após uma avaliação usaram esse argumento de problema psicológico, né, para que ela fizesse todas aquelas atrapalhadas que ela fez, né? É uma carta na manga que os advogados sabem que elas podem, em último recurso, usar, quando não, já logo no início, né? Usam aquele problema do dano psicológico. Inclusive, eu postei hoje no meu canal do YouTube um vídeo, recente esse caso, tá? A mulher, eu não vou falar a palavrinha para a gente não ter nenhum problema aqui, né? Ela retirou a vida, né, da própria filha, do próprio filho, melhor, de 5 anos. 5 anos. Isso foi em 2014. Aí ela foi indiciada, ela admite o crime, tá? Ela assume a autoria. Aí, todo o processo correndo fazem 8 anos. Agora saiu a sentença. O juiz detectou que sim, ela é culpada, porém ela não teve intenção. Aí deram uma pena para ela de 1 ano, sendo que ela ficou esses 8 anos livre. Aí deu agora para ela uma pena de 1 ano, que ela vai responder liberdade. Ou seja, não vai ser... Essa criança não vai ter justiça. Essa criança de 5 anos... E aí o pior de tudo, sabe qual que é a alegação com base nisso, Nanda? É o seguinte... Ela escolheu mal o marido. Ele causou dano psicológico nela, que fez ela tirar a vida do próprio filho. E esse cara, que foi a vítima, que perdeu o próprio filho, acabou sendo o culpado da história ainda. Olha que absurdo isso, não? Pensa. Era um jeito de manipular a situação isso é bizarro. para que a culpa caísse nele, né? O cara é o culpado. Tudo é culpa do homem. O problema psicológico causado pelo homem produziu, né, aquela trágica resultado, não vou falar a palavrinha aqui, né, as pessoas sabem o que elas estão falando, do próprio filho. E essa mulher não vai pegar nenhum dia de cadeia. Olha a pena que uma pessoa tem por tirar a vida do próprio filho de 5 anos. De maneira torpe, com murros no estômago, arrebentou todos os órgãos internos da criança. E ela está livre. A gente viu um caso semelhante também na semana passada daquela mulher que queimou o marido vivo por 3 dias, saiu a sentença também na semana passada, né? E é surreal quando você vê a justiça alegando, né, que ela foi livre, absolvida da pena, porque ela tinha um motivo para queimar o próprio marido vivo por 3 dias. Ela dopa o marido, ela deixa o marido queimando num forno a lenha vivo por 3 dias e a justiça entende que ela deve ser absolvida porque ela sofria violência psicológica. Aí eu pensava hoje, Paiva, sobre esse caso, se fosse o contrário. Se esse marido fosse torturado psicologicamente por ela e por não aguentar essa tortura psicológica resolvesse dopar essa esposa, queimá-la viva num forno a lenha por 3 dias... Como a justiça encararia isso? A gente não precisa dizer que a gente já sabe a resposta, né? E a gente tem visto essas aberrações hoje
Exatamente. Você falou sobre o movimento... esse caso, Nana, esse caso que você comentou, olha só a alegação da defesa e foi acatado pelo júri, pelo judiciário, que foi legítima defesa. O cara estava dormindo. Agora, você tirar a vida de uma pessoa dormindo, virou legítima defesa. Porque a legítima defesa é em defesa da própria vida em um momento onde você tem a sua vida sendo ameaçada imediatamente. Vamos supor que ele tivesse a agredindo e ela eventualmente tivesse feito alguma coisa. Aí entraria sim a questão envolvendo a legítima defesa. Mas não, o cara dormindo foi envenenado, dopado, carregado por um forno e vivo, queimado. E aí a mulher vai sair livre da cadeia, livre. E cara, aí... assim, ó, tá cansando isso, tá cansando. E eu disse pra você, eu disse no vídeo hoje do YouTube, que nós estamos retornando ao tempo da barbárie, porque os homens vão se cansar, Nanda. O ser humano, não vou nem dizer no óbvio, o ser humano não lida bem com injustiças. Aí ele vai ver assim, eu imagino esse pai que eu comentei para você hoje, ele esperou 8 anos a justiça punir a mulher que tirou a vida do próprio filho, e no final da história, ele foi o culpado ainda. Eu devo imaginar como é que tá a cabeça desse cara. Eu acho que não sei se fosse eu acho que eu faria uma bobagem. Eu falo assim, então tá, então não vamos ter justiça? Talvez, assim, eu não sei, não vou falar, enfim, deixa pra lá. Mas o que passa vai voltar cabeça, o tempo da barbárie, os homens vão voltar a fazer a justiça com as próprias mãos, e aí nós não sabemos o que pode dar. Você sabe, Paiva, que eu faço toda essa movimentação e eu vejo a nossa movimentação como um despertamento mesmo. Eu tenho falado sempre, nós precisamos olhar para essas situações e nos sentirmos incomodados a colocar a boca no trombone, sabe? A lutar. Você falou sobre o movimento feminista e a gente não pode falar dessas situações sem citar o peso do movimento feminista em todas essas barbáries que a gente tem visto. Porque o movimento feminista fez com que as mulheres acreditassem que elas podem tudo, que para elas tudo é válido. Como, inclusive, uma mulher envenenar o marido, colocar ele assando num forno vivo por 3 dias e achar que tá ok, porque ela se dizia ameaçada. Não é tudo válido. E nós precisamos falar. Eu vi um vídeo da Ana Campanholo, não me recordo onde, mas ela dizendo que houve uma sessão na Câmara de Santa Catarina, né, onde ela é deputada, de uma falsa denúncia contra um homem, e ela, como mulher, foi a única que teve a coragem de levantar a voz em defesa daquele homem, porque nenhum dos homens ao redor teve a coragem de fazer isso. Não, deixa só eu pontuar. Deixa só eu pontuar, porque esse caso eu participei pessoalmente, inclusive, tá? Eu fui comunicado aqui na minha cidade, Florianópolis, eu fui lá falar o vereador Rabuja. O vereador Rabuja não é que ele sofreu uma falsa acusação. Estava acontecendo uma reunião na Assembleia Legislativa, e aí uma deputada petista falando sobre a violência doméstica, Aí o cara levantou a mão, ela deu a voz para ele, e ele disse assim, tá, nesse mesmo período, a senhora tem um levantamento de quantos homens passaram pelo mesmo problema? Para quê? A mulher surtou, as feministas todas na sala surtaram, começaram a gritar, e aí fizeram uma moção de repúdio contra ele. Eu fui lá, gravei um vídeo com ele, enfim, dei o meu apoio a ele, pela coragem dele, né? E ela realmente foi a única mulher na Assembleia que levantou a voz para defender esse vereador. Né? A Ana, ela tem feito um trabalho muito bacana, eu tenho uma parceria com ela, somos amigos já de longa data, né? Enfim... É uma referência já na luta contra o feminismo pelos livros que ela escreveu. Uma live com ela um dia. Fala aí. É difícil, mas eu vou falar com ela. É difícil, a agenda é disputadíssima, eu imagino. Mas sonhar não custa nada, né, Alexandre? É isso aí. Mas aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você acredita que os homens, eles têm, me perguntaram isso essa semana, por causa do caso do Johnny Depp, você acredita que os homens têm se sentido um pouco mais encorajados a falar sobre isso? Olha, o caso do Johnny Depp é uma referência no problema, tá? Eu acredito que é o seguinte, infelizmente, tudo é momentâneo, passageiro. Esse caso vai entrar no esquecimento muito em breve. Né? Nós não teremos, na minha visão, nós não teremos nenhuma mudança prática
né, legislativamente falando, né, no jurídico, enfim, mas nós teremos sim uma mudança de conceito na sociedade. As pessoas vão começar a ver que existe o problema. Na verdade, Nanda, as pessoas sabem que existe, mas é conveniente deixar isso escondido. Ele trouxe à tona, o caso dele é um caso diferente, por quê? Porque eles têm dinheiro, muito dinheiro para bons advogados, coisa que a maioria, se não todos nós aqui, não temos a mesma condição que ele, né? E ele conseguiu ir adiante porque ele tem uma boa estruturação financeira por trás e bons advogados. Nos falta isso, eu tenho certeza. Se eu tivesse dinheiro para ter bons advogados, eu já estaria com as minhas filhas do lado. Eu tenho certeza disso. Eu paguei a advogada que o meu bolso permitiu, que eu agradeço muito a ela, uma advogada que parcelou em várias prestações, na verdade ela estava sem condições até de... E as pessoas falam assim, procura a defensoria pública. Jamais, a dica para vocês que me assistem aqui jamais procurem a defensoria pública. Você, homem, fuja da defensoria pública, porque você vai ter uma advogada contra você. Vão ser dois advogados, a tua ex e o teu, contra você, porque o judiciário, o Ministério Público, é todo ele misante, todo ele contra o homem. E eles vão forçar você a fazer um acordo que beneficia, no fundo, a tua ex, não você. Dá o seu jeito, faz como eu, paga parcelado, mas tem que ter um advogado para te defender, porque se você cair nas garras do Estado, meu irmão, esquece, perdeu. Eu vou tentar ler alguns comentários aqui, rapidamente, para a gente poder dar sequência. Deixa eu ver onde eu parei aqui, para a gente poder não perder ninguém. Boa noite, Rosileia. O Marcelo colocou aqui, meu desespero é não conseguir provar a minha inocência, porque falam que a palavra da suposta vítima basta, terrível. Eu acredito que esse seja o desespero de todos os homens, Marcelo, porque há esperança. Por isso que eu digo que nós não podemos nos acomodar, né? As mulheres hoje em dia têm o direito de matar. Exemplo, ela manda o companheiro e depois mentem falando que estava sofrendo violência. Infelizmente, e aí, Paiva, esse caso me assustou muito. O Celso colocou que sofreu 2 acusações absurdas. Esse caso da mulher que queimou o marido vivo me assustou muito, porque ele abre um leque para outros casos. Porque se uma mulher tira a vida do marido alegando que se sentia ameaçada e a justiça entende que tá ok, ela é absolvida, meu Deus, isso abre um leque para diversos outros casos. Nanda, eu acho que talvez você não percebeu. Nanda, eu acho que talvez você não percebeu, mas já é muito... Esse caso que eu falei para você hoje, da mulher que tirou a vida do próprio filho de 5 anos, já é pior do que esse caso, porque estendeu-se para os filhos. Estendeu-se para os filhos. Além de poder tirar a vida do homem, ela pode tirar também a vida do próprio filho. Tá indo assim, olha só, as pessoas não estão se dando conta do absurdo que nós estamos vivendo. Então, já não bastasse essa mulher, viu, Nanda? Se não bastasse essa mulher que, né, fez essa terrível, né, cometeu esse crime terrível contra o marido, imagina essa que cometeu contra o próprio filho de 5 anos. Eu vou reforçar, uma criança inocente. E ela saiu livre da cadeia com a argumentação de que o homem fez danos psicológicos nela, que fez ela tirar a vida do próprio filho. Está permitindo-se a mulher fazer mal ao marido e ao filho. Já passou do ponto faz tempo. E eu fico nervoso às vezes, eu tento controlar meu sentimento de revolta quando vem alguém aqui tentar defender a Lei Maria da Penha, por exemplo. Não defende essa lei. É uma lei que foi sancionada para começo de conversa no governo petista. Luiz Inácio Lula da Silva, ela foi relatada pela como é que é aquela? Jandira Fegali. Uma lei que é relatada pela Jandira Fegali, sancionada pelo Lula, não presta. Bota uma coisa na tua cabeça. A Lei Maria da Penha tem que acabar. As pessoas ficam revoltadas quando eu falo isso no meu vídeo, mas tem que acabar, porque ou nós somos todos iguais perante a lei, como diz a Constituição, ou não somos. Ou acabou. Ou a gente tem que resetar esse país. Começar do zero. Vamos falar sobre essa lei? Eu tô olha, nós temos uma presença ilustre. Nós temos uma presença ilustre aqui, Nanda. Fala pra mim quem é. Marco Antônio Heredia Viveiros acaba de entrar aí. Marco Velho, meu irmão Marco Velho. Marco Antônio Heredia Viveiros, para quem não sabe,
Meu amigo Marco Velho é o Entrou ex na da hora Dona Maria da certa. Penha. Ele entrou Fala, na hora Marco Velho, meu irmão Marco Velho, tô com Inclusive, saudade de você, meu irmão. fica o convite, se ele quiser entrar ao vivo conosco quando formos falar sobre a lei em instantes, daqui a alguns minutinhos, está o convite aberto e a sala está aberta para ele, viu, Marco? Se você quiser, fique conosco, será muito bem-vindo. E, pessoal, sigam aí o Marco Antônio Heredia Viveiros aí, sigam ele aí também na rede social, tá? Ele está aí com a gente, pessoal, siga, porque isso precisa ser falado. A gente vai falar já sobre essa lei. Vou só fechar uma pauta aqui, então, para a gente poder entrar nela e o convite para o Marco está aberto. Só para dizer, ô Alexandre, que o caso do Johnny Depp, você falou do dinheiro deles, o porquê de ter tido essa visibilidade toda, mas não é o primeiro caso famoso que vem à mídia. Eu acho que as pessoas elas estão começando a dar mais atenção porque estão começando realmente a ficarem cansadas. A gente tem visto aí, nós vimos o caso do Neymar, a gente viu o caso daquele cantor, acho que é o Vitor, né, da dupla Vitor e Léo, o caso da Bianca Toledo com Felipe Heider, que nós temos visto na mídia repetidas vezes falsas denúncias, né? A gente viu recente, você falou dessa mãe que tirou a vida do filho, e me chocou também recentemente no caso daquele vereador do Rio de Janeiro, vereador Jairinho, com a Monique, se eu não me engano, né? A mãe e o padrasto do menino Henri. Ela era mãe, ela sabia de todas as violências que eram praticadas pelo seu filho e silenciava, porque a vida que ela tinha era mais cômoda do que se manifestar a favor do filho. E essa mulher foi liberada para ir para casa, alegando que estava sendo torturada psicologicamente dentro do presídio. E ele? E o Jairinho? Será que ele também não sofre ameaças lá dentro? Por que só ela, por ser mulher, teve um benefício E se outra, a mãe era ela, né? Nanda, e outra coisa, eu lembro que quando saiu essa reportagem, a própria juíza, é uma mulher, né? Enfim, trabalham em conluio, né? As feministas, ela admite que não existiam provas dessas denúncias que ela havia recebido, mas que para garantia da réu, ela tinha que ir para casa. Nem provas tinha de que ela tinha de fato sido ameaçada. Veja o caso daquela ex-paquita lá. Ela foi filmada, ele conseguiu provar, porque ela alegou que ele tinha batido nela e acontecido. Aí ele achou uma câmera no condomínio dela se cortando antes de ir para a rede social denunciar, mas ela saiu livre, leve e solta, porque ele cometeu uma violência psicológica contra ela que fez ela se cortar. Olha que loucura, que bizarrice que a gente está vivendo. Gente, para e bote a mão na cabeça. Isso, assim, ó, eu não sei, eu vou me segurar para não falar bobagem. E aí a gente vai falar sobre a Maria da Penha. Deixa eu só fazer uma observação sobre o senhor Lula, né? Eu postei o meu post de hoje, agora às 18 horas, foi sobre um vídeo dele, e esse vídeo tá no meu stories, um vídeo que vazou. Não sei se você viu, Paiva. A Glaze Hoffman entrou ao vivo e ele não sabia, ele estava dentro de uma van com ela numa viagem que eles fizeram a Minas Gerais. Você viu esse vídeo? Ele não sabia. Eu vi. Inclusive, esse vídeo, Fernanda, esse vídeo ele é do ano passado, tá? Aquele vídeo já não é recente. Aham. Ele é do ano passado? Mas, vou fazer essa correção lá no Instagram, porque eu não sabia. Esse vídeo é do ano passado, foi logo depois que ele saiu da cadeia, enfim. Aí deu uma bronca num dos assessores lá, né? Deu uma bronca num dos assessores, né? De que o povo... vem lá ver o povo. Enfim, ele é bem arrogante. O Lula, ele se acha um deus na terra. É um vagabundo, ladrão, safado. Pois e a forma como ele se refere... Estou respondendo uma mensagem de uma pessoa importante aqui também, mandando o link para assistir. A forma como ele se refere às pessoas é assustador imaginar que ninguém questione isso, né? Que todo mundo ainda acredite na bondade do santo preocupado com os pobres e oprimidos. Enfim, vamos parar de falar dele, vamos falar do que importa, que o povo quer saber. Lei Maria da Penha. E antes da gente falar da Maria da Penha, uma observação muito importante, que as pessoas têm o hábito de confundir. Sabe, Paiva? Quando eu digo que eu sou antifeminista, aí eu sempre ouço assim, você luta contra as mulheres, você é machista, porque as pessoas acham que ser contra um movimento é ser contra as pessoas. E a gente precisa aprender a separar isso. Eu sou tão a favor das mulheres que eu sou contra o movimento que mais prejudica principalmente a saúde mental das mulheres. Isso é porque eu sou a favor das mulheres. Então, quando a gente fala da Lei Maria da Penha, nós não estamos dizendo que mulher tem que ser violentada. Nós não estamos defendendo a violência contra a mulher. Pelo contrário.
Nós estamos dizendo que toda forma de violência contra o homem, contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, ela precisa ser condenada. Porém, existe uma lei e existe uma Constituição e ela deve valer para todos. Nós não somos a favor de nenhum tipo de violência, mas também não somos favoráveis a nenhum tipo de mentira. Então, dito isso, que fique claro isso, conte pra gente, Paiva, um pouquinho a respeito da Lei Maria da Penha, como que você chegou no Heredia, não é? Eu não sei se ele ainda está com a gente. Heredia, ele está aí. Meu amigo Marco Antônio Heredia Viveiros, vamos lá. Aconteceu o seguinte, Nanda, eu comecei o trabalho, como eu te falei, eu tive acesso, eu recebi um PDF do livro dele e li, e eu fiquei abismado, porque eu também sempre acreditei que ela havia sido né, agredida e que o ex dela havia tentado tirar a vida dela, enfim. Aí, quando eu comecei a me aprofundar nesse problema, eu tive acesso ao livro dele. Inclusive, só me corrija aqui, Paiva, a Maria da Penha, me corrija se eu estiver errada, ela é cadeirante, não é isso? E eu li em algum lugar, não sei se eu... Ela alega que foi consequência de uma violência praticada por ele. Estou errada? Ela alega que ele deu um tiro nas costas dela enquanto ela dormia, tá? Essa é a alegação dela. E aí, eu comecei a estranhar, comecei a ver algumas reportagens, algumas entrevistas dela. Aí uma entrevista que eu até postei no meu canal lá, que foi um dos vídeos que eu fiquei feliz, que foi o vídeo que acabou chegando até o Heredia, né? Heredia, porque meu amigo Marco ele é colombiano. Gente, só para quem está entrando agora, o Heredia, que está aqui assistindo a live com a gente, e quem o Paiva está citando, ele é o ex-marido da Maria da Penha, que foi denunciado por ela, né, por agressão, e por conta desse suposto ato cometido por ele, foi criada a Lei Maria da Penha. O que o Paiva está trazendo para a gente agora são informações que quase ninguém tem, porque o outro lado nunca foi ouvido, né? Continua, Paiva. Exato. Então, aí eu acreditava que ela era uma mulher que sofria agressões, porque acontece, tem homens que maltratam e que agridem mulheres, né? Sim. E aí, quando eu li o livro dele, eu falei, peraí, aí comecei a pesquisar umas reportagens, umas entrevistas dela, né? E aí eu comecei a juntar os pontos. Aí, uma entrevista esse vídeo que eu te falei que eu postei, que chegou até o Marco, é um que ela deu uma entrevista pro Porchat, depois vocês procurem aí, é uma entrevista que ela deu pro Fábio Porchat, o Fábio Porchat todo eufórico, e aí, não sei o quê, aquele jeito dele, né? Como é que começaram as agressões? Porque ele também tinha na cabeça que ele batia, que ele agredia, enfim. Aí ela toda, assim, cheia de dedos, falou assim, então, veja bem, é que no meu caso, as agressões eram psicológicas. Aí eu falei assim, como é que pode uma pessoa que sofre agressão psicológica perder, né, o movimento das pernas? Não faz sentido. Aí eu até brinquei no vídeo e falei assim, esse cara era brabo, né? Ele gritou com ela e quebrou a coluna dela. Deve ser isso, cara. Esse tem um grito de macho, entendeu? Brabo. Aí eu comecei a pesquisar. Ela mesma admite que ele não batia nela, que ele não a agredia. Aí eu falei assim, peraí, como é que um cara vai passar de uma suposta violência psicológica já direto para uma tentativa de assassinato? Porque isso é assim, ó, quem estuda a questão da violência, você percebe que ela é progressiva. Começa com ameaças, com xingos, tá? Aí vai um tapa, vai um soco, vai um chute, até que chega a hora que o cara vai tira a vida da pessoa, né? Isso é progressivo. No caso deles, passou de uma ameaça, sei lá o que ela quis dizer com isso, para uma tentativa de assassinato. Aí você percebe tanta inconsistência na história dela, que é absurdo que as pessoas ainda acreditem nessa mulher. Ela é uma mentirosa contumaz. Eu gravei vários vídeos no meu canal e eu repito para vocês que não me seguem, sigam lá, canal Alexandre Paiva. Tem vários vídeos que eu gravei com o Marco Antônio Heredia Viveiros lá, ele contando a história, contando a versão dela. Por exemplo, tem um vídeo que eu postei lá, depois procurem, uma entrevista que ela deu pro Gugu, falecido Gugu Liberato, onde ela, para tentar destruir a imagem dele, porque ele falou, né, porque muitos não sabem, mas no mesmo dia em que ela levou um tiro, ele também levou. Aí eu também comecei a pensar, peraí, como assim?
Muito provavelmente vocês não sabiam disso. Algumas pessoas que não me seguem não sabiam que ela e ele foram para o hospital, os dois, baleados nesse dia. Porque você imagina que ele fez ali, né, alguma coisa contra ela e, enfim, ele também... É que, na verdade, vamos lá, foi uma tentativa de assalto, onde ele, agindo como um homem, foi defender a família e acabou sendo baleado e ela também. Essa que é a história verdadeira da história Maria da Penha. Uma pergunta objetiva. Foi ele que atirou nela? Não, não foi do Marco Antônio Heredia Viveiros que atirou nela. Não foi, tá? Isso fica muito claro no livro dele e no vídeo e nos vídeos que eu gravei com ele. É muita inconsistência. Esse cara, eu sempre digo, ele é um boi de piranha. Olha só, ele pegou um momento onde o Brasil queria uma cadeira na ONU. Aquele vagabundo, aquele Luiz Inácio Lula da Silva, queria uma cadeira no Conselho da ONU. Só que a ONU não estava dando porque diziam o seguinte, o Brasil é um país que maltrata muitas mulheres. O Brasil é um país machista. Aí entregaram a condenação dele de bandeja. Ele é um boi de piranha. Olha aqui, nós temos aqui condenaram ele sem provas, sem nenhuma prova, somente com a palavra da dona Maria da Penha. E é por isso que na Lei Maria da Penha tem um trecho lá que diz o seguinte: a palavra da vítima não pode ser inquirida. Ou seja, a lei já foi feita para que uma pessoa que mente possa mentir, ferrar a vida de um homem e sair ilesa. É isso que aconteceu no caso do Marco. Ele pagou a pena, ele cumpriu a pena dele injustamente, né? Ele é uma vítima do sistema jurídico brasileiro, né? E aí, na época, o pessoal pensou assim, é só um colombiano aí, que se lasque, né? E botaram ele na cadeia. E ele hoje, ele vive uma pena perpétua, porque ele praticamente não pode sair nas ruas. Porque se ele fala que ele é o ex da Maria da Penha, ele corre o risco de vida, inclusive. Ameaça de vida. Então, quer dizer, olha só o nível que a gente chegou. Olha o nível que nós chegamos no nosso país. E você sabe, inclusive está em discussão lá nos Estados Unidos, Nanda, neste exato momento, a revogação da lei que autoriza o aborto. Sabe por quê? Porque essa lei foi a mesma coisa. Com base em uma mentira, em uma fraude, criaram uma lei para que as mulheres começassem a abortar lá nos Estados Unidos. Uma mulher alegou que havia sido enxotada por uma gangue, por vários homens, e que ela engravidou no meio desse abuso terrível que ela teria sofrido. Aí, depois de vários anos, bateu a dor na consciência dela. Em 1987, ela admitiu, nunca aconteceu. Eu engravidei com uma relação consensual, mas eu não queria um filho. Aí uma advogada espertalhona falou assim, vamos inventar essa história, porque aí eu consigo convencer todo o sistema jurídico e legislativo a aprovar o aborto nos Estados Unidos. E dito e feito, aí com base nisso agora que o Supremo americano está trabalhando a revogação da lei, porque ela também foi feita com base em uma fraude, como no caso Maria da Penha. E o meu trabalho é para provar, para mostrar para todo mundo que a Lei Maria da Penha é uma fraude e de que ela deve acabar. Marco, deixa eu te falar uma coisa que me preocupa demais. A gente está falando aqui de casos grandiosos e que tiveram grande repercussão na mídia. Eu entendo hoje, olhando todo o cenário, depois que eu comecei a seguir você e a entender melhor, porque eu nunca havia parado, apesar de eu estar nessa luta contra o movimento feminista, nessa luta contra as mentiras que as mulheres têm pregado, confesso que eu nunca tinha parado especificamente sobre a Lei Maria da Penha para pensar no outro lado. Porque foi uma lei que, quando chegou para a gente, ela já chegou com uma história pronta, com uma história formada. E aí, depois que eu comecei a seguir você e a acompanhar, eu fui fazendo uma linha do tempo, entendendo que, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela foi um ponto de partida para o movimento feminista para as mulheres. A partir dela, as mulheres foram recebendo cada vez mais autonomia. E cada ato impune ia dando mais autonomia. Olha, eu estava lembrando aqui enquanto a gente falava, o caso da Maria da Penha, aí vem a lei que diz que a palavra da vítima vale. Aí agora vem a lei Mari Ferrer, que diz que além da palavra da vítima vale, uma lei que foi criada, sancionada também em cima de um caso mentiroso, né? Eu preciso repetir, o André Aranha foi inocentado. Mas aí vem essa lei que diz que, além da palavra da vítima valer, ela também não pode ser questionada durante o julgamento, em juízo. Ela não pode ser questionada. Aí vem um dos casos que, para mim, no meio gospel, né,
é um dos casos mais estarrecedores da pastora Bianca Toledo. O Felipe Heider, que foi inocentado nas 3 instâncias, ele conseguiu provar que ela mentiu, que nunca aconteceu o crime contra o enteado dele, que ela disse. E se você entrar na rede social dela lá agora, nesse momento, ela tem mais de 1 milhão de seguidores e ela aconselha casais. Ela acabou com a vida de 2 ex-maridos. O Felipe foi destruído emocionalmente, financeiramente. Todo mundo sabe que ela mentiu e ela continua trabalhando em igrejas, aconselhando casais, uma mulher mentirosa. Esses são os casos que têm notoriedade. Teve o caso do Neymar. Nanda, você esqueceu de comentar o caso. Você esqueceu de comentar o caso do Ioki, daquela Matsunaga. Ela ganhou um documentário na Netflix, onde diz que o julgamento dela não houve a atenção ao fato dela ser mulher. Como se isso justificasse ela picotar o cara. Ela picotou o cara, igual se picota churrasco, enfiou nas malas e sumiu com o corpo. Sendo que ela admite, inclusive, que ele nunca havia a agredido. Que ela também, o problema dela também era que ela sofria violência psicológica. Ele estava traindo ela descobriu uma traição. Estava errado. Ninguém queria dizer que o cara estava certo, não. Agora, imagina se um cara descobre a traição da mulher, picota ela, bota numa mala e some. Será que ele ia ganhar um documentário na Netflix? Fica a pergunta. E aí, estão trabalhando para liberar ela, para reduzir a pena dela. Inclusive, ela está livre, ela tá em casa. Imagina só. Cara, enfim, tá tudo errado. E quem teve a oportunidade de assistir esse documentário no Netflix, a expressão dela é absurda, sabe? Você vê nitidamente que ela está se sentindo uma celebridade. Ela foi tratada como, né, uma celebridade. Sim. Porque alegou violência. E a advogada dela diz que o julgamento dela não foi justo, que ela não teve o tratamento merecido, porque a acusação trouxe à tona o fato dela ser garota de programa quando conheceu o Matsunaga. E ela achou isso um absurdo. Isso era uma violência contra ela, citarem um fato real. Mas ela esquartejar o marido, porque se sentia isso ou aquilo, para ela não era tão violento como a acusação mencionar que ela teria sido garota de programa. E aí, Paiva, o que me preocupa... Olha só o nível, Nanda, só comentando aqui brevemente, olha o nível assim, ó, como se fossem equivalentes os problemas, como se isso fosse equivalente com você tirar a vida de uma pessoa, picotar ela e botar numa mala, picotar o pai do próprio filho. Picotou o pai do próprio filho. Sabe? Não tem a menor equivalência. Vamos supor que você pudesse usar esse argumento de alguma maneira absurda, abjeta ali, né? Mas qual que é a equivalência? Você traiu. Então beleza. É igual aquela história lá. O cara causava dano psicológico, bota ele no forno e queima. O cara te traiu, picota ele e bota numa mala. Mas, né? Acontece, né? Cara, tá tudo errado. Ô, Paiva, o que me preocupa é que esses casos de grande repercussão, as pessoas ficam sabendo. Mas quando a gente começou a falar sobre isso, há exatas 2 semanas eu comecei a falar sobre isso aqui por causa dessa live que nós teríamos hoje, o número de mensagens que eu tenho recebido de homens e de familiares de homens sofrendo, principalmente por vingança, alienação parental, falsa acusação por término de relacionamento, é absurdo. E os homens por falar em alienação parental... Oi? Fernando, por falar em alienação parental, nós estávamos comentando sobre o caso do Maria da Penha e do Marco Antônio Herédia. A última vez que este homem viu as 3 filhas, eles tiveram 3 filhas, tá? Uma tinha, na época, 2 anos, uma 4 e uma 6. Foi a última vez que este homem viu essas 3 crianças. Nunca mais na vida dele ele conseguiu ter acesso a essas crianças. Olha que absurdo. E, inclusive, toda vez que eu converso com ele, a única hora, assim, porque ele tem um sentimento de revolta muito grande, sabe? E é normal, é natural. Mas a única vez o único momento onde eu percebo que vem lágrimas aos olhos dele é quando a gente comenta sobre as 3 filhas. Ele perdeu as 3 filhas. Ele é um homem que morreu em vida para essas crianças. E hoje elas têm uma mãe que é um ícone nacional,
Obviamente, elas não vão jamais ter a coragem de ficar contra a mãe, que é uma ícone nacional. Inclusive, eu mandei mensagem para uma das filhas dele, ela visualizou e não respondeu. Elas deveriam botar a mão na consciência, começar a ver que o pai delas foi uma vítima e ver que elas também erraram em nunca procurar o pai para ouvir o lado do pai. Sendo que o pai escreveu 26 livros. O Marco Antônio Heredia Viveiros escreveu 26 livros contando essa história em detalhes. Para mim é o seguinte, Nanda, alguém que está errado e é pego no pulo e é condenado, depois que passou, ele aceita. Beleza, fiz cagada, né? Beleza. Não, ele não descansa porque é aquele sentimento do justo. Aquele sentimento de quem foi injustiçado. Ele, infelizmente, ele vai para o túmulo dele com esse sentimento de justiça, se nós não fizermos nada. Eu sempre digo, eu quero ainda ter a alegria de ainda ter ele em vida para a gente conseguir reverter isso. Mas, para isso, depende do apoio e da ajuda das pessoas. Como você falou, várias pessoas aparecem com um problema, mas poucas delas se disponibilizam a ajudar, a de fato botar a mão na massa, botar a cara como eu botei, porque temem, porque o processo ainda está correndo à justiça, como é o meu caso, eu corro sérios riscos. A minha advogada já falou, toma cuidado, porque tudo que eu falo vai ser utilizado contra mim, quando tiver essa audiência lá contra o juiz. E os homens, eles têm medo disso, e eu até entendo, mas eu quando vi que, assim, ó, que a minha voz seria uma forma de eu mostrar o que estava acontecendo e mostrar a minha inocência acima de tudo, porque eu sempre digo, quem é inocente bota a cara, não fica se escondendo, não fica, sabe? Homens, se eu puder dar um conselho para vocês, percam o medo de falar. Eu sei que correm em segredo de justiça. A minha dica é, não cita o nome da pessoa, tá? Você fala do problema, fala de você, do que você está sentindo, sem citar o nome de terceiros. Mas fale, perca o medo, se posicione. O judiciário vai sentir a pressão e isso vai mudar, mas precisa de coragem. Tenha coragem, bota a cara, é o que eu digo para vocês. Muito importante essa tua fala, Paiva, porque o que eu percebo é que os homens, eles vão segurando. Eles vão se sentindo intimidados, amedrontados, acovardados. Quando eles chegam no limite, que eles já não aguentam mais aquela situação, eles reagem da forma errada. Recentemente, aqui na minha cidade... Exatamente. Aqui na minha cidade, recentemente, deve ter, sei lá, cerca de um mês, eu não sei o tempo exato, veio à tona um caso de um homem que ele chegou no seu limite e, para se vingar do que estava passando, expôs fotos íntimas da pessoa com quem ele estava se relacionando, eu não sei se era esposa, enfim. A gente não pode reagir a essa situação cometendo outros delitos, outros crimes. A gente precisa reagir da maneira correta, falando a verdade, colocando a boca no trombone, lutando contra isso, mas não errando nessas situações. É importante isso que você falou, porque, por coincidência também, no vídeo que eu postei ontem, aconteceu em São Paulo, neste final de semana, um desses casos, desses homens que passaram do limite e fizeram uma bobagem tremenda. Nesse caso, é um absurdo, até assim, optei por gravar para mostrar que nós não temos aqui aquela tendência da feminista de passar pano para a mulher que erra. Não, o cara errou feio. Ele tirou a vida do próprio filho e tirou a dele depois. Ele estava passando por alienação parental, ele estava brigando na justiça, ele tinha a guarda compartilhada, a mulher tirou a guarda compartilhada. Esse homem, eu fui no Facebook dele, Nanda, ele adorava essa criança, era a vida dele. Só foto dele com o filho no parque de diversões, abraçando o filho, beijando o filho, cartinha do filho para ele. A mulher sabia que, a mulher sabe, quando se trata de vingança, a mulher ela é engenhosa. Foi uma das armas que, ao longo dos milênios, as mulheres desenvolveram, até por ter uma força física menor, elas desenvolveram mais esse poder mental de maquinação, digamos assim. Que a mulher tem mais poder para causar um dano psicológico no homem do que o homem na mulher. Porque é um mecanismo de defesa que a mulher desenvolveu ao longo da história para compensar a menor força física. E a mulher sabe que a vida do cara era aquela criança e tirou aquela criança daquele cara. Esse cara, depois de perder na justiça, fez o pior que o homem poderia fazer. Ele deixou até uma carta lá do lado dos dois corpos, falando que foi esse o problema.
a mulher tirou a vida dele. Tipo, aí ele, na cabeça dele, culpa a mulher como... Tá errado, a culpa é dele. Não vamos terceirizar a culpa, não. Esse cara deve estar no quinto dos infernos agora. A criança está no céu, mas ele... Assim, ó, e quem tira a vida de uma criança, do próprio filho, e tira a própria vida, não tem um... Mas quem é espiritualizado sabe. A vida dessa pessoa no pós-morte é péssima, é terrível, né? Então, esse cara cometeu a pior bobagem que o homem pode cometer. O seu filho não tem culpa nenhuma. Seu filho não é culpado. Não use o filho para fazer o que as mulheres fazem, para tentar atingir a mãe. É errado. Tá erradíssimo. Homens, se vocês não estão se sentindo bem no psicológico, procure um tratamento. Eu sempre digo, eu não procurei assim, eu procurei eu mesmo, eu converso muito comigo mesmo, deito, fico olhando pro teto, conversando. Eu faço bastante exercício físico, eu percebo que para mim traz um efeito muito positivo. Quando eu estou naquela bad, eu começo a me exercitar, andar, correr, vou malhar, aí eu dou aquela desaliviada. Procure uma válvula de escape para que você não surte e faça uma bobagem, cara. É só o que eu te peço. Porque é isso que as feministas querem. É isso que elas esperam. Ah, tá vendo? Não falei que os homens eram violentos, que os homens agressivos, que os homens eram assassinos? Não vamos dar a elas o que elas esperam de nós. Paiva, e é importante também que nós, enquanto sociedade, independente de sermos mulheres ou homens, mas que nós estejamos atentos, porque está todo mundo muito atento à violência praticada pelo homem. Quando o homem fala alto, né? Quando o homem insulta a mulher, está todo mundo atento porque isso virou mídia, né? As pessoas deram voz a essa situação. Mas quando e não que esteja errado de denunciar, não, tem que denunciar mesmo todo tipo de violência. Porém, quando é o contrário, todo mundo se cala. Então, nós precisamos estar atentos, os homens terem mais coragem de denunciar, de se abrir com alguém sobre isso, de relatarem o que estão vivendo, e nós também de observarmos, porque você pontuou muito bem o poder que a mulher tem de destruir o psicológico do homem. A gente costuma dizer aqui em casa que a mulher mata na unha, né? E é verdade. Então, nós temos que estar atentos, porque todo mundo, se a gente for parar para buscar agora, tem aquele casal, aquela pessoa que a gente conhece, que a gente vê o tempo inteiro a mulher ali, ó, espizinhando o homem, torturando o homem, e esse homem dando sinais de que ele está prestes a explodir, que ele não está aguentando tudo aquilo que ele está vivendo, só que a gente costuma se calar. Se fosse o contrário, a gente falaria, não faz isso com ela, não. Olha, mulher tem que respeitar. Mas como é o homem sofrendo, a gente vê e finge que não está vendo. Então, nós precisamos também perceber um casal próximo, onde o homem esteja passando, onde a mulher esteja indo além dos limites, nessa questão da tortura psicológica, nós precisamos nos posicionar, chamar e dizer, olha, não está certo, não faz isso, orientar esse cara para que ele depois não exploda da forma errada e não cometa nenhuma besteira, né? A gente viu um caso nacional aí em relação a isso, numa das edições recentes do Big Brother, e aí eu gosto sempre de comentar esse caso, porque todo mundo fala de Big Brother, não tem jeito, que foi o caso do Dr. Marcos Harter, né? Com a Emily, que foi a campeã daquela edição. E aí aquele caso me chama muita atenção, porque quem acompanhou o programa inteiro, e aí quem não acompanhou, faça uma busca aí dos vídeos. A Emily, ela vinha torturando psicologicamente o Marcos desde o início do programa. Chega a ponto de, em vários momentos, ele dizer para ela assim, você está me enlouquecendo, você vai me fazer cometer uma besteira. Para com isso. Uma menina que tinha quase metade da idade dele, ele um médico com a sua carreira renomada, e ele foi ali durante 3 meses sendo torturado psicologicamente. Até que na reta final ele tinha todas as probabilidades de ser o campeão daquela edição. E aí, na reta final, após uma tortura psicológica cometida por ela, ele explode, não chega a agredi-la, porém explode de uma forma errada. A mídia vê nisso daí a oportunidade de transformá-la numa vítima, leva essa menina para um confessionário, fazendo com que ela forjasse uma denúncia de agressão que não ocorreu, e esse homem aí é expulso e sai quase que com a sua carreira ameaçada, né, por conta de uma situação onde foi conivente, onde o país foi conivente naquele momento com uma tortura praticada por uma mulher durante meses. Todo mundo assistia passivo ao que ela está fazendo, mas quando ele reagiu, o negócio ficou diferente, né? Então a gente precisa se posicionar em relação a isso, né? A violência praticada pelas mulheres.
Isso mesmo. E é importante que você comentou isso, porque a tendência, inclusive das mulheres que são abusivas, é fazer isso propositalmente. Sim. Elas sabem que o homem pode reagir e depois ela vai e posta a fotinho com o olho roxo na rede social. Olha aqui como eu estou sendo abusada, a violência doméstica tem que acabar. Mas ela ignora todo o transtorno psicológico que ela causou na cabeça desse homem, porque ela faz só aquele recorte daquele momento onde ele explodiu. E eu sempre digo, inclusive um parceiro escreveu agora há pouco aí, o Fernandes Plenitude, hoje nós homens temos que andar com uma microcâmera o tempo todo na roupa para se proteger. Eu diria, Fernandes, que talvez não cheguemos nesse ponto, mas lembre-se que nós temos um aparelho que todo mundo tem hoje, que é um celular, que ele ali dispõe de gravação de áudio e de vídeo. Muitas vezes o vídeo vai alertar ela. Eu sempre oriento, faz o seguinte, se você vê que o clima esquentou, liga o áudio, porque ela não vai ver, disfarça, deixa o áudio numa posição onde tá gravando ali, porque se ela ver a câmera apontada, ela vai parar de cometer a bobagem. Grave o áudio e, mais rápido que você puder, saia dessa casa. Não adianta. Se chega nesse nível, ela vai te forçar ao extremo até que você exploda, porque é o que ela quer para sair como vítima, para tomar os seus bens, para tomar os seus filhos, para destruir a sua vida. Então, homem, saiba que isso está acontecendo hoje em dia, tenha isso em mente. Se você detectou que o relacionamento começou a encaminhar para esse lado, o meu conselho para você é esse: já se precaveja, né? Se você não tiver um bom diálogo com ela, né? Porque o certo, o correto seria os dois sentarem um de frente para o outro, preciso conversar com você, tá acontecendo isso, você alerta ela, mas tem casal que já não tem mais condições de diálogo. Então, se precavenha com provas, né? Já saia de casa, assim, o mais rápido que você puder, porque essa mulher vai fazer de tudo para te destruir. Saiba que isso está acontecendo e se você não se cuidar, é o fim da sua vida, literalmente. Literalmente, que muitas pessoas não aguentam e acabam tirando a própria vida depois de um problema como esse. E é muito importante dar essa dica, porque os homens precisam entender o que está acontecendo, né? Se uma mulher hoje se sentir ameaçada e tirar a vida do seu companheiro porque se sente ameaçada psicologicamente, se ela se sente torturada psicologicamente e ela tira a vida do seu companheiro, a justiça estará ao lado dela. Agora, se um homem se sentir torturado psicologicamente e segurar o braço da sua mulher um pouco mais forte, a justiça estará contra ele. Então, os homens precisam estar cada vez mais atentos, né? Eu tenho dito que a vida dos homens, Paiva, está cada vez mais difícil, né? Uma boa dica para eles terem um pouquinho mais de tranquilidade é evitarem as feministas, né? Se já evitarem as feministas, já terão um meio passo andado aí para ter menos problemas, né? Isso aí é uma coisa importante, não garante muita coisa, porque hoje, infelizmente, Nanda, muitas mulheres, até mesmo às vezes, assim, inconscientemente, elas absorveram essa narrativa feminista e elas, por mais que não se identifiquem como feministas, elas refletem muito do discurso feminista. Elas negam até a morte. Não, eu não sou feminista, imagina. Não. Só que, se você vai conversar com essa pessoa, você percebe a clara intenção dela de manter os privilégios que o feminismo alcançou para as mulheres. Então, eu sempre digo, se você apoia o privilégio para mulheres, por mais que você não admita, você é sim feminista. Bota isso na cabeça. Porque ou é igual, ou nós vivemos num país onde o direito vale para todo mundo, ou não vale para ninguém. Então, mulherada, bota a mão na cabeça aí, perceba que vocês acabaram, ao longo da vida, absorvendo esse veneno feminista. E eu digo sempre às mulheres agora tentarem fazer uma reflexão para ver onde que elas podem trabalhar para se livrar desse veneno que está na mente delas. Infelizmente, é um discurso que acaba agradando as mulheres, né? Que é aquela coisa de eu sou mulher. Inclusive, no meio da direita também, eu sempre digo que tem muita feminista enrustida no meio da direita. Dizem que é coisa de esquerdista, mas infelizmente não é mais só. Então, homem, não é só o cara ver se ela é feminista, não é só se ele ver se ela é feminista ou não, porque muitas dizem que não são,
mas eu digo para os caras verem as atitudes dessas mulheres. Não leve em consideração o que elas falam, leve em consideração o que elas fazem. E aí você toma uma decisão se vale a pena ou não você continuar um relacionamento com uma mulher dessa. Exatamente. Eu dizia que, inclusive, a nossa ministra de Direitos Humanos, ministra de um governo de direita, que sanciona uma lei, como a Lei Mari Ferrer, Na que é uma verdade, ela lei não sanciona, né? Não, vamos lá. Ela como ministra não sanciona. Quem sanciona é o presidente. Quem sanciona é o presidente. Ela apoia, ela apoiou abertamente a criação de uma lei. Né? Se você for avaliar, Nanda, o governo Jair Bolsonaro foram 37 leis sancionadas de benefícios para mulheres. 37 Foi quase... o que mais Nanda, só um pouquinho. É quase uma por mês de mandato do presidente. Olha que loucura que a gente está vivendo. É quase uma lei por mês em um mandato de 4 anos. Como se não existisse outro problema no país. Só temos que ver o problema das mulheres. As mulheres, não importa a criança, não importa o idoso, não importa o adolescente, não. Só importa se ela é mulher ou não. Isso está errado. Mulher, se você não se conscientizou ainda de que já passou do ponto de vocês pedirem leis para mulheres e começarem a refugar, inclusive, deputadinhos que estão tentando se eleger, porque eu sou o deputado que vai defender as mulheres, que vai beneficiar as mulheres. Sai fora desses caras. Porque o cara tem que trabalhar agora, é uma igualdade. A feminista sempre disse, olha, nós lutamos por igualdade. Então, acabou a igualdade. Eu estou trabalhando uma postagem, eu não sei se eu vou postar essa semana ou semana seguinte, com todos os benefícios e privilégios e com recorte de jornal, tudo assim, ó, catalogado. Tá tudo catalogado para ninguém mais falar que mulher não é privilegiada no Brasil. Porque é muito privilégio, não é pouco, não. É muito. O governo Bolsonaro foi o governo que mais sancionou leis a favor da mulher. E aí, eu tenho uma opinião particular sobre isso, sabe, Paiva? Eu acho que o Bolsonaro e a sua assessoria, de um modo geral, eles tentaram aí mudar uma opinião pública em relação a ele por causa daquele embate que ele teve lá com a deputada, me ajuda a lembrar o nome dela, Maria do Rosário. Maria do Rosário. Exatamente. E aí ficou. A Maria do Rosário fez com que ele ficasse com uma imagem muito pesada aí, né? Diante das mulheres, para a esquerda. E eu entendo, é uma opinião minha, tá? Mas eu acredito que o fato dele estar sancionando uma lei atrás da outra a favor das mulheres, e da Damares aí ser a grande apoiadora disso, seja uma tentativa de mudar a imagem. Olha, mas ele é a favor das mulheres. Na minha opinião, fazendo da forma errada, né? Porque, enfim... assim, é exatamente isso. É exatamente isso. É uma conta política. Na última eleição, ele teve muito mais votos. Ele teve muito mais votos de homens do que mulheres. E agora, a sua estratégia de campanha é tentar equilibrar os votos. Eles querem alcançar mais mulheres. Então, ele não é machista, não. Ele apoia as mulheres. É uma conta política que faz sentido politicamente. Mas... tem hora que o cara que está no poder tem que parar de pensar politicamente, parar de pensar só no próprio rabo, na própria reeleição e ver o que de fato está acontecendo. Teve um parceiro que comentou aqui agora, eu não conheço nenhum deputado para votar que defende os homens. Não tem. Saiba que não tem, porque é feio ainda você falar que defende os homens. As pessoas perguntam, pai, você vai sair candidato? Eu ainda não sei, eu vou te falar, por mais que eu saia, eu não vou me eleger. Nós não temos ainda uma conscientização social suficiente para que a gente consiga construir uma candidatura em defesa do homem. Não existe. Eu vou falar bem honestamente. Infelizmente, nós ainda teremos pelo menos mais 4 anos de privilégios para as mulheres. Porque ninguém aí que está tentando se candidatar está indo com força e com um desejo de defender. Eu ia chegar lá e ia fazer um estrago. Imagina o que eu falo nos meus vídeos, eu ia falar na tribuna do Congresso Nacional. Ia reverberar pelo país inteiro. Né? Só que nós não temos um apoio suficiente ainda para que isso aconteça tão cedo. Infelizmente, eu falo isso
com tristeza, né? Mas, enfim, é a realidade, temos que admitir a realidade, né? E hoje a gente começa a defender uma bandeira nas redes sociais, as pessoas começam a olhar pra gente e a primeira coisa que pensam é, tem um viés político, pensa em se candidatar, né? Eu também... oportunista, daquela história toda. Eu nem vejo como oportunismo, não. Eu vejo como alguns se sentem ameaçados, né? Começam a olhar pra gente, opa, tem uma ameaça ali. E outros acabam realmente querendo que a gente os represente. Opa, encontrei aqui uma voz que vai falar por mim, né? De vez em quando alguém me pergunta também se eu tenho interesse, se eu penso em me candidatar. E eu sempre digo que não é uma possibilidade descartada. Porém, a minha bandeira hoje, ela é tão forte para mim, a minha causa antifeminista, a minha luta contra a esquerda, que para eu abraçar uma campanha, uma candidatura, eu teria que brigar com meio mundo e o outro meio também. Porque eu não estou disposta a abrir mão da minha causa por nada, Paiva, sabe? Então eu não conseguiria fazer um jogo político onde a minha bandeira e aquilo que eu acredito contra o feminismo, contra a esquerda, contra a ideologia de gênero, contra o aborto, contra todas essas coisas, né, das quais eu falo na minha página, se eu tivesse que negociar isso, para mim não valeria a pena nenhuma cadeira política no mundo, né? Então, nós que temos causas aí muito fortes, a gente se vê nesse embate, né? Opa, mas espera aí, né? Como que eu poderia gerenciar isso daqui? E a gente sabe que muitas vezes é difícil gerenciar, né? Mas quem sabe? Quem assim, sabe? Ó, inclusive, Nanda, eu já tenho uma atuação política. Eu organizei as manifestações pelo impeachment aqui em Florianópolis em 2014. Após a eleição que a Dilma ganhou, eu fui o primeiro a botar um caminhão de som aqui na Avenida Beira-Mar. Enfim, já tem um histórico de luta já, sabe? E eu decidi entrar nessa luta depois que eu virei, né, uma vítima também. E eu vi que ninguém estava falando sobre isso. Eu falei, peraí, né, vamos ter que fazer alguma coisa, né? Enfim, mas vamos ver, ainda está longe de solucionar o problema. Eu entendo que as pessoas têm esse ranço com a política, porque é um negócio complicado, é podre, é sujo, enfim. Mas alguém tem que enfiar a mão na lama lá e tentar fazer alguma coisa. E não é privilégio. O pessoal fala assim, e eu até entendo essa narrativa de que o cara é oportunista. Mas se as pessoas soubessem o que é a vida de um político, é terrível. Não é uma vida fácil, não. O negócio é pesado. O cara tem privilégio, tem um salário bom. Sim, mas esse cara não tem mais vida pessoal. Não tem mais vida própria, pessoal. Você vira uma pessoa pública e você é cobrado 24 horas por dia. Exatamente. Assim, ó, é terrível. Então, não é um privilégio o cara ir lá e fazer um trabalho para entrar no poder público e mudar a situação. É um trabalho que, eu vou te falar, se eu puder optar, assim, ó, escolher entre sim e não, eu falo não. Eu acho que talvez eu tenha mais sucesso nas redes sociais, sucesso em mudar a coisa, digamos, nesse sentido, falando nas redes sociais, conscientizando as pessoas, do que de fato lá no Congresso Nacional, quando você vai ter que sentar numa mesa para negociar com Jandira Fegali, com Maria do Rosário e aquela tropa ridícula toda lá de feminista, enfim. Hoje está um pouquinho mais fácil porque não tem mais o Jean Willis, né? Ele ficou um pouquinho mais fácil, mas ainda tem outros lá, tem o filho do Zé Disseu, tá podre o negócio. Tá difícil. Nanda, eu vou te falar, eu consigo ficar mais uns 10 minutinhos, tudo bem? Agora são 9h20 até 9h30, eu tenho que sair. Não, então, eu ia falar exatamente isso, eu preciso encerrar no máximo 9h30 também. E aí eu quero te fazer aqui 3 perguntas e vou pedir 3 respostas aí objetivas, que são perguntas que me fizeram no direct para essa nossa live. A primeira é: o que os homens podem fazer para evitar se tornarem vítimas de violência por parte das mulheres? Olha, o conselho que eu dou para os homens é, antes de mais nada, escolha bem a sua parceira. Né? É o primeiro conselho que eu posso dar, porque se você tiver um conhecimento antes de entrar no relacionamento de que é uma boa mulher, que é uma mulher correta, né? Hoje em dia, infelizmente, os relacionamentos eles começam no torto. Começa que o cara vai, saiu com a mulher, engravidou ela, então tá, engravidou, vamos se juntar. Sabe? É um negócio que não tem um preparo, os homens não estão preparados para aquilo. Vai levando, vai levando. Então, você vai se livrar de diversos problemas como esse de denúncias falsas, começando com uma boa escolha de uma boa mulher. É difícil? É procurar guri em palheiro? Praticamente, infelizmente. Hoje em dia, principalmente nessa nova geração, porque eu, da minha geração, você da tua, já tínhamos uma outra cabeça, as pessoas têm uma outra mentalidade, mas a molecada de hoje está totalmente lascada, porque as mulheres estão todas, as jovenzinhas, intoxicadas pelo feminismo. Então,
primeira coisa, não entra em relacionamento que você sabe que você vai correr esse tipo de risco, para começo de conversa. A segunda pergunta eu acho que tem muito a ver com essa. Que conselho você dá para os homens solteiros que estão em busca aí de um relacionamento? Tá, isso que eu ia falar. Continua solteiro, mas já que você está buscando um relacionamento, mas já que você está buscando um relacionamento, eu diria para você, primeira coisa é você buscar o teu desenvolvimento pessoal, o teu crescimento, tá? Antes de entrar numa relação com uma mulher, você já tem que estar estabilizado, não só financeiramente, tá? Não estou falando só financeiramente também, mas mentalmente, você sabendo exatamente o que você quer da vida, exatamente o tipo de mulher que você quer para você, tá? E aí você, quando tiver com isso já em mente, você vai ter ali os contatos com outras mulheres e você vai identificar, porque uma coisa é certa, você não muda ninguém. Não é você, depois de casado, você vai fazer a pessoa fazer o que você quer. Não, você vai lá, tem um relacionamento com a mulher de um tempo que dê para você conhecer ela, saber qual que é a atitude dela, né? E aí você decide se você se relaciona ou não. Cuida com as oportunistas, né? Porque é o que mais tem, infelizmente, hoje. As mulheres que querem um cara para se encostar, né? Mas é isso. E eu recomendo, não vou falar para você, o homem não nasceu para ficar sozinho. De verdade, assim, é bacana você ter uma mulher legal do lado, até para que você tenha filhos. Eu sempre recomendo, eu sou pai de 2, se eu pudesse ter mais, eu teria. Enfim, você passa pela vida, é muito rápido. E você viver essa experiência da paternidade, eu sempre digo assim, ó, é incrível. É uma cópia tua, você pega na mão uma cópia. É assim, ó, até a genitora da minha filha ficava brava, porque as minhas 2 filhas, elas nasceram a minha cara, assim, eu me via, eu conseguia me ver nelas, sabe? É um sentimento incrível. Então, eu recomendo, eu falo assim, ó, então, se desenvolva, cresça, encontre uma boa mulher que também compactua dos mesmos preceitos e objetivos que você, e aí, cara, né, seja feliz. A Lívia comentou aqui, ó, homens solteiros, cuidado com as feministas. Eu digo, uma dica bem prática também, que a gente pode acrescentar aí, dá uma olhada no Instagram dela. Hoje em dia tem empresas que, antes de contratar, olham as redes sociais do candidato, né? Essa dica é válida também para quem está querendo entrar num relacionamento. Dá uma olhada nas redes sociais, vê lá qual é o tipo de artista que ela segue, o tipo de foto que ela posta, o tipo de ideia que ela defende no Stories, a maneira que ela fala dos homens. Isso aí já vai te dar um norte, né? Já vai te dar um norte. Exato. Por último, Paiva, e essa pergunta aqui eu achei bem importante, eu recebi de 2 homens diferentes. Como agir em caso de estarem sofrendo alguma violência por parte das suas companheiras ou por parte de mulheres? O que você orienta para esses homens? A quem procurar? Onde denunciar? O que fazer nessas situações? Vamos lá. É importante essa pergunta realmente. E eu digo o seguinte, perca o medo de denunciar. Dizem o seguinte, os homens, o machismo faz com que eles não denunciem. Eu diria que não é o machismo que faz com que eles não denunciem. Muitos homens têm a consciência plena de que não vai adiantar de nada. Não adianta, ele sabe que não vai ter um resultado prático de fazer uma denúncia, ele corre sim o risco de chegar lá e ser ridicularizado, né? Na delegacia falam que criaram a delegacia da mulher porque a mulher ela era ridicularizada pelos delegados. Mas peraí, vamos criar então agora a delegacia do homem, porque acontece isso com o homem também. Não, os delegados geralmente são soberbos mesmo, se acham acima dos outros porque eles são os homens da lei. Eu já tive problema com o delegado também, com o escrivão de polícia civil, que eles realmente se acham demais, infelizmente. Não vou generalizar, mas as experiências que eu tive foram péssimas com delegacia civil, né? Então, eu diria para você que você denuncie, porque aí nós vamos começar a ter números estatísticos, porque não existe número estatístico, levantamento de dados com relação à violência da mulher contra o homem, porque justamente não existe denúncia. E aí fica entendido, subentendido que não existe o problema. Se não denunciou, é porque não existe. Então, a primeira coisa é denuncia, produza provas, tá? Porque é importante você produzir provas para que na hora que você tomar uma atitude extrema dessa de ir para uma delegacia denunciar, você tem que estar já respaldado
com as provas, porque vão duvidar da tua palavra, ela vai negar, ela vai dizer ela vai inverter, as mulheres fazem isso muito, elas invertem a história, dizendo que não, na verdade ele me bate e eu só me defendi. Então, saiba que você já tem todo um sistema judiciário, policial contra você. Então você tem que tomar os cuidados, todos eles, para que você não saia depois ainda pior na história e fique você preso ao invés dela ir presa. Então, denuncie e antes disso tenha provas do que você está falando, que é importantíssimo para que você tenha ali, pelo menos um start, porque depois vai ter toda uma briga judicial e em muitos casos, né, a mulher vai acabar sendo liberada, enfim, mas pelo menos você consegue se livrar desse problema. E saia de casa, não fique mais, né, não ature violência, né, de ninguém, sabe? Eu sempre digo assim, você não deve agredir ninguém, você também não deve aturar a agressão. E, obviamente, não reaja. Não dê a ela o que muitas querem, porque a mulher chega nesse estágio, e aí vocês têm bens em comum, vocês têm filho em comum, ela já maquinou na cabeça dela o seguinte, olha, vou fazer me bater, porque aí eu faço uma Maria da Penha nele, tiro ele de casa e tomo tudo que ele tem. Inclusive então, os filhos. Estratégia. Lembra do filme Tropa de Elite? Estratégia. É isso aí. Hoje eu lancei uma enquete no meu Stories, algumas perguntas já pensando na live de hoje. Uma das perguntas foi, você conhece algum homem que já tenha sido vítima de uma mulher? Das pessoas que responderam essa enquete, até agora foram cerca de 40 pessoas, todas marcaram que conhecem. Então, assim, esses dados estatísticos ainda não existem porque ninguém parou para fazer esse levantamento. Mas a gente está aqui para isso, né, Paiva? Para fazer, para registrar, porque precisamos... Eu sempre digo que a minha conta, viu, Nanda? Eu sempre digo que a minha conta, ela é um antídoto para aquela narrativa de que são casos isolados. Todo dia tem, no mínimo, 5 casos isolados que eu poderia postar 5. Eu evito postar muito também para não encher o saco das pessoas, mas eu recebo todo dia uma meia dúzia de casos e aí eu seleciono aquele que é mais absurdo para postar. Mas eu postaria 5, 6, 10 casos isolados todos os dias. Então eu estou fazendo na minha conta um compilado para depois demolir qualquer argumentação que alguém vem me falar, não, mas você pegou um caso lá, o demônio, olha lá minha conta e vê lá se é caso isolado ou não. Então, é por isso que eu digo, esse trabalho é necessário, porque não existe ninguém ainda fazendo esse compilado, enfim, e eu me proponho a fazer para mostrar que é uma farsa essa história de que são casos isolados. São muitos, eu diria que eles se equiparam entre os casos de violência do homem contra a mulher. Se você for ver, nós somos metade da população, metade homem, metade mulher. E se você for levantar as estatísticas, elas sempre, geralmente, elas variam muito pouco. Então, se você tem lá, por exemplo, uma estatística de, sei lá, 20 mil denúncias falsas no mês, 20 mil violências contra a mulher no mês, pode ter certeza que foi mais ou menos parâmetro ali, porque a encrenca que acontece dentro de casa, geralmente, eu sempre digo, não é porque o cara é machista, é porque o cara está drogado ou bêbado. E eu percebo também isso quando o caso é com as mulheres. Geralmente, a mulher também está sob efeito de drogas ou de álcool. E ela vai e comete essas bobagens. Então, não é culpa de machismo, coisa nenhuma. É culpa de gente que tem a mente fraca e que vai parte para a violência, a agressão. E isso, tanto o homem quanto a mulher. Paiva, quero te agradecer muitíssimo por essa live de hoje, por ter retornado. A live vai ficar salva no feed, eu vou marcar você lá para que você possa compartilhar também, se você quiser. Tenho certeza que foi muito útil para todos que participaram com a gente aqui. E eu desejo de todo o coração que muito em breve você consiga rever suas filhas e ter aí os seus direitos retomados. O meu maior desejo hoje para você e para tudo que você está enfrentando aí, que a tua causa seja, que você seja recompensado pela tua luta, tendo aí as suas filhas de volta. Passo para você fazer suas considerações finais para a gente poder encerrar. Obrigado, Nanda, pela oportunidade, pelo convite, né? Essa questão das minhas filhas é uma questão que me abala muito, de verdade. Assim, evita até ficar falando, sabe? Porque, enfim, é terrível. Mas eu também tenho a esperança que isso aconteça em breve. Não tenho, assim, perspectiva ainda alguma, mas eu vou atualizando vocês aí quando eu puder.
né, sobre o caso, enfim. E eu pretendo também depois, mais para frente, escrever um livro sobre a minha história. Eu acho que é importante deixar isso registrado, para que as pessoas entendam o que aconteceu, enfim, toda essa luta, essa briga, enfim. E é isso, eu queria até te pedir autorização, se você permitir, eu depois postar a live no meu canal do YouTube também, Claro. para ficar lá registrado também. Por favor. Eu agradeço. E quero pedir para vocês todos que estão acompanhando aí, para fortalecer a gente nessa luta, é importante compartilhar, comentar, curtir, mandar para a família, para os grupos de amigos, olha, está acontecendo isso, vamos... E conversem entre vocês, mudem o conceito social para que isso acabe. Porque as leis só se alteram quando existe uma participação da sociedade, um entendimento da sociedade, porque um deputado ele é a representação da sociedade lá no Congresso. Então, na hora que eles entenderem que, olha, precisa disso, eles vão tomar uma atitude. Mas só vai acontecer se vocês ajudarem, se a gente trabalhar nesse sentido. O Fernandes Plenitude falou que se você vier candidato a deputado, ele vota em você e ainda faz campanha para você na rua. Aproveita, viu? Obrigado, obrigado. Essa questão é complicada, porque a gente tem um alcance muito grande na rede social, e uma votação para deputado, por exemplo, só poderia receber o voto dele se ele fosse residente de Santa Catarina. Esse é o grande problema. Nós temos pessoas no Brasil inteiro, se você eu tenho 100 mil votos, mas na verdade não. Mas no fazer campanha, seria importante você conhecer algum amigo de Santa Catarina, tem algum parente que mora aqui, meu voto é nesse aqui, me represente aí. Se houvesse uma conjunção nesse sentido, talvez fosse possível. Mas vamos ver, quem sabe, né? É isso aí. E fica a dica também para a galera estudar os candidatos para esse ano, porque temos eleições e o jogo precisa virar, né? Paiva, muito obrigada. E eu espero que todo mundo compartilhe a live aí. Tá super autorizado a você compartilhar lá no seu YouTube. E a gente se vê. A minha próxima live aqui é sexta-feira, dia 20 de maio, com a Índia Armelau. Não sei se você conhece a Índia. Maravilhosa. Conheço, bacana. É uma das grandes antifeministas hoje aí. E a gente vai bater um papo, viu, mulherada? Um papo incrível aqui sobre todos os males que o feminismo tem trazido para a nossa sociedade. Eu espero vocês dia 20 de maio. Essa live vai ser às 21 horas, tá bom? Paiva, muito obrigada e até o próximo momento. Quero ver se a gente consegue fazer uma live com o... Esqueci o nome dele. Marco Antônio Heredia Viveira. Não, então, ele topa, conversa com ele. Conversa com ele, Nanda, se ele topar, aproveitando para fazer aqui o jabazinho, peço para que vocês me sigam aí, quem não me segue ainda, @Paiva nas ruas, aqui no Instagram. Para quem tem TikTok, lá eu tenho uma conta relativamente grande também, @Paiva nas ruas 2020, exatamente. E no YouTube, canal Alexandre Paiva. Aliás, para quem tem TikTok, amanhã eu vou fazer uma live lá no TikTok com um cara, ele chama Rodrigo Sortudo, uma coisa assim. Ele é um cara, enfim, eu não vou nem criticar aqui, tem as posturas dele com relação a essa visão masculina sobre o problema, que nossas visões diferem bastante ali. Eu acho que vai ser importante vocês assistirem também esse bate-papo, que é um bate-papo entre homens sobre a questão da masculinidade, qual que é o papel do homem nesse mundo conturbado aí que o feminismo criou. Bem legal, bem legal. Estarei lá. Pode esperar. Valeu. Obrigada e até a próxima, se Deus quiser, viu? Um abraço, Nanda. Um abraço a todos aí. Valeu, gente. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau.